Hoje a gente vai falar sobre desvio de septo e a voz. Qual é a relação? Será que o desvio de septo ele vai atrapalhar a minha voz? Será que doutor, eu tenho desvio de septo? Isso muda a minha voz? E se eu operar? Se eu operar, a voz vai mudar? Então essa é a dúvida de muitas pessoas sobre o nariz e a voz, né? Se interfere alguma coisa. Então, primeiro de tudo, antes de começar, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, explicar algumas coisas para vocês, tá bom? Deixa eu ver se o nosso convidado, a gente vai receber o Gabriel Santana, um ator aí da Rede Globo, que vai conversar com a gente, contar um pouquinho como é essa situação aí sobre a respiração nasal, o que ele acha, qual a opinião dele. E vamos aí conversar, vamos tirar a dúvida aí de vocês, tá bom? Tá ótimo, gente. Vamos lá? Oi, Gabriel. Opa! E aí, gente? E Olá. aí, doutora, tudo Boa bem? tarde. Boa Gente, o tarde. Gabriel entrou. A gente vai conversar aí um pouquinho. O Gabriel, ele é ator, né? E tá aí se aventurando aí na arte de cantar. Quer ser um artista completo, que isso é muito importante. E cantar é muito importante. Cantar aí para o artista é algo que ajuda muito a ter vários papéis, né? Poder participar de teatro musical e de várias opções aí na carreira do ator. Então, essa situação aí entre a voz e a respiração é muito importante para o ator, né, Gabriel? Com certeza, com certeza. E acho que tudo que a gente faz quando a gente é ator independente, todas as atividades que a gente faz extra-complementar ajudam a ampliar repertório, né? Então, mesmo que o meu personagem não cante, quando eu começo a cantar, eu começo a entender todo o aparelho sonoro que eu tenho, né? Toda a caixa sonora de ressonância, encaixe de voz. Então, me ajuda até a criar vozes para personagem, personalidades a partir da voz. Então, tudo que a gente possa fazer na música, com certeza vai ajudar muito em qualquer criação de personagem. Isso é verdade. Você falou uma coisa muito importante sobre criar personagem. Os dubladores vivem muito isso, né? Usar a voz para criar personagens. E são atores, da mesma maneira que o Gabriel é ator, os dubladores também são atores, e eles usam a voz para criar personagens. E aí entra o tema dessa live, sobre a ressonância e sobre a cavidade nasal, nesse processo de melhorar a voz, de mudar a voz, de ajudar com a ressonância e de dar essa projeção e até mesmo mudar um pouquinho esse timbre na hora de alguns personagens, né? Existem personagens que têm uma voz muito, não sei se você concorda, Gabriel, que tem a voz aí mais anasalada, parece que está com o narizinho tapado. Tem algumas situações aí que os atores e dubladores têm umas dicas e tem umas maneiras de fazer essa voz que ajudam a dar aquela característica a cada personagem. Agora, tem pessoas que já têm a voz assim. E muitas vezes essas pessoas, quando começam a falar, a gente fica, tem alguma coisa errada. Parece que tampou o nariz e começou a falar. Oi, doutora, tudo bem? Então, aí fica ruim, né? A pessoa, não, tem alguma coisa errada, o nariz não está funcionando bem. Para começar a falar, eu vou começar a explicar para vocês o que é a respiração nasal. Muitas pessoas pensam que apenas as pregas vocais elas são essenciais para a voz. E isso é algo que hoje em dia caiu muito. Por quê? Porque nós não temos só as pregas vocais no nosso sistema fonador. Existem várias outras coisas, como os ressoadores, os articuladores, e o nariz é uma grande cavidade aí de ressonância. O nariz é mais ou menos, eu tenho umas figuras aqui, mostrar para vocês como o nariz é grande por dentro. Às vezes você pensa assim, não, meu nariz tal não é pequenininho, não. Ele dentro ele é enorme, porque ele é toda uma cavidade que passa e vai chegar lá embaixo e vai depois vir para a faringe, é enorme. Então eu tenho umas figuras aqui no consultório, vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Vê se dá para ver isso aqui, ó. Você tá vendo aqui? Isso aqui é a metade do nariz, ó. Sim, ó, viradinho de lado, tirou aqui, essa é a metade. Olha como é grande, ó. É enorme, né? Então não é algo, ó, aqui vem o ar entra aqui, passa e vai lá para a garganta, ó, desce aqui. Então é um caminho enorme, um caminho enorme. Quando você olha o nariz dessa maneira, assim como eu estou, você vê isso aqui, ó. Fiz um desenho aqui para vocês entenderem. Vê se vocês conseguem entender que isso aqui é aqui, ó.
né? O buraquinho do nariz. E esse do meio aqui, pensa num tronco de uma árvore. Um tronco de uma árvore, no meio muitas pessoas leigas falam assim, não, doutora, é aqui no pau do nariz. Não é o pau do nariz, é o septo nasal, ele está aqui dentro. Ó. Só que o que acontece? O ar entra aqui, ok? Respirou, o ar entrou aqui. Quando o ar entra aqui, ele tem que ter isso aqui com aquele espaço que você viu na outra figura, um espaço grande. Só que acontece, tem pessoas que ela tem isso aqui torto. Como assim? Vamos lá. Ó, vê se deu para entender. Então, ela tem isso aqui torto. Ou para um lado, ou para o outro, ou dos dois lados. Às vezes você tem isso, ó. Então, quando o ar entra aqui, o que o ar faz? O ar faz isso aqui, ó. O ar bate aqui e não entra. Então, a pessoa não respira bem pelo nariz. Mas, doutora, eu tenho a boca para respirar. Né? A boca, abro a minha boca, respiro, durmo com a boca aberta, fica top. Não fica top. Por quê? Porque o nariz ele tem algumas estruturas muito importantes para que o ar chegue aos pulmões quentinho, limpinho, da maneira que o pulmão quer. O pulmão quer um ar quentinho, limpinho, sem impureza, um ar totalmente top para chegar nos pulmões e fornecer essa respiração adequada. Então, essa pessoa, esse aí é o nariz. Ele prepara o ar para chegar nos pulmões. A boca não. A boca não tem... Você já viu se a boca tem pelinho? Já viu esses pelinhos que tem no nariz? A boca tem pelinho? Não tem. Porque o próprio pelinho que a gente tem no nariz, ele retém impurezas do ar para não deixar esse ar sujo chegar no nariz. Então, a boca não tem. A boca tem a língua, tem a faringe, só tem isso. Quando você respira pela boca, muitos agora vão concordar comigo. Respirar pela boca, de manhã você acorda com a boca seca. Doutora, minha boca acorda seca de manhã e fica aquela dor de garganta, aquela coisa arranhando. Isso é típico de uma pessoa que respira pela boca. Então, o nariz tem que respirar bem. Quando você fala, quando você canta, você precisa ter essas cavidades amplas, dessa maneira aqui, ó. Bem abertinho, para que esse ar passe e ele ressoe bem. Ele ressoe bem. Quando esse ar, essa voz é mais bonita, essa voz ela é mais limpa, essa voz ela projeta, é uma voz diferente. Mas, doutora, eu tenho desvio de septo e o otorrino falou que eu tenho que operar. A senhora acha que eu tenho que operar? Eu acho que tem que operar. Eu acho que se o desvio, você tem uma obstrução nasal, o nariz vive tampado, você tem que operar. A cirurgia, doutora, dói? Não costuma ser dolorosa. O único incômodo é que vai ficar com o nariz tapado aí por uns 3 dias e depois, se precisar usar um tampãozinho ou às vezes usam um plastiquinho aí no meio do nariz, mas não tem cicatriz e normalmente os pacientes não reclamam de dor. É muito importante respirar bem pelo nariz e principalmente por você que é profissional da voz. O nariz, outra coisa também que é importante aí para vocês saberem, é que a cirurgia do nariz não vai mudar a sua voz, tá? Fazer a cirurgia não vai mudar a sua voz. Mas, doutora, vai melhorar a minha voz? Vai melhorar a ressonância da sua voz, não o timbre da sua voz. A sua voz é a sua voz. Só que vai melhorar o quê? Você vai ter mais resistência. Pensa num profissional da voz como um atleta, uma pessoa que é como um atleta olímpico, um corredor. Se ele tiver o nariz tapado, ele vai correr e vai aguentar tudo que ele vai ter que passar para a resistência? Não, porque o nariz é importante na resistência do ar, tanto para cantar, tanto para fazer exercício físico. Então, se você tem essa obstrução nasal, se você tem rinite, rinite também tampa muito o nariz fica tapado, tem que cuidar da rinite, ok? Gabriel, vou te pedir para perguntar agora umas coisas, depois dessa aula toda. Vamos lá. Eu queria saber se você já teve algum problema aí nasal. A gente estava Se isso conversando. te afeta. A gente tá fazendo a live agora com a doutora, mas a gente já tinha tido um encontro anterior a essa live. E é muito legal que agora ela está aprofundando coisas que a gente já tinha conversado, né? E galera, vocês não tem noção, eu tenho o meu nariz, eu costumo zoar que ele é podre mesmo, porque ele por dentro, eu tenho desvio de septo, eu tenho rinite há anos atrás, eu não sei como é que tá agora,
mas eu tinha adenoide, eu tinha carne, eu tinha tudo aqui dentro. E aí, conversando com a doutora, a gente está vendo quando eu vou operar e como eu vou operar, porque os tempos hoje em dia também estão difíceis para fazer uma operação, né? Mas eu preciso operar. Mas eu com certeza, nossa, eu percebo muito essa obstrução, a dificuldade que eu tenho às vezes de colocar a voz em algum lugar. O esforço técnico que eu tenho que fazer às vezes é muito maior. Mas, pô, que legal isso tudo da voz. A gente que trabalha com a voz tem que ter, de fato, uma voz boa para trabalhar, né? Um instrumento limpo para trabalhar, porque senão complica a nossa vida. Eu comentei com ela na nossa sessão que eu demorei muito para conseguir ter uma projeção boa de voz, porque eu forçava muito, eu sobrecarregava minhas pregas vocais, porque eu não tinha espaço aqui dentro por causa do meu nariz, que tem vários problemas interior. Né? Meu nariz já é grande naturalmente, mas isso não me incomoda. Mas dentro Isso é por fora, por dentro é outra coisa. Por dentro é outra coisa. O problema é por dentro. Então eu tive que passar algum tempo desenvolvendo uma técnica de encaixe de voz para fazer teatro, para fazer grito, porque naturalmente eu tendia a forçar. E, putz, eu fiz um caminho muito mais difícil do que se eu já tivesse feito a cirurgia, né? Então é muito importante mesmo a gente cuidar da nossa saúde vocal. E até Gabriel, não você só, já... Pode falar. não só para atores, artistas, né? Um professor, um palestrante, alguém que vai fazer uma reunião, vai passar o dia fazendo reuniões. Tudo isso a gente acha que não, mas acaba prejudicando a nossa voz. Eu acho muito legal que na gringa, assim, fora do Brasil, você vê que a galera de 50, 60, 70 anos tem uma voz muito boa, uma voz muito jovial. E aqui no Brasil, culturalmente, a gente tende a ter pessoas depois dos 50, 60 anos, pessoas com voz já cansada, já com uma qualidade vocal não tão boa, né? E é justamente isso, de encontrar o local, de às vezes passar o dia inteiro falando com a voz de um lugar que não é confortável. Então, acho muito importante a gente conseguir entender onde encaixar a nossa voz. Gabriel, outra coisa, você falou que seu nariz é feio por fora. Você já teve vontade de mudar o nariz aí por fora? Não acho meu nariz feio por fora, não. Ele é grande, mas eu sou Ah, é super... grande, mas Eu sou super tranquilo com isso. você sabia que quando o nariz é uma coisa que te identifica. Então, eu já recebi pacientes no meu consultório e às vezes eles falam sobre essa questão nasal, da estética nasal. E muitos às vezes se preocupam também, já chegaram para mim, porque depois que mudaram a estética nasal, acham que a voz mudou. E normalmente eu avalio e nunca achei um caso realmente que fosse por causa a rinoplastia, né? Aquela que o nariz fica mais bonitinho. Hoje em dia, as rinoplastias, quando você muda o nariz aí por fora, o nariz costuma, como é que eu vou dizer para você? É muito sutil. Os grandes cirurgiões plásticos e otorrinos que fazem essa cirurgia, eles mudam um pouco o seu nariz, eles não vão mudar o formato da sua face, tem que combinar com o seu nariz. E as alterações não são tão grandes em termos de ressonância. Então, normalmente não muda a voz, tá, gente? Se o nariz estiver tapado por dentro, aí é outra coisa. Então, você tem que fazer a cirurgia, tem que fazer com um otorrino junto ou com um cirurgião que também entenda do nariz aí por dentro, para não ter obstrução nasal e causar alguns problemas com a voz. Mas essa cirurgia não muda a voz também, essa cirurgia estética, se vocês tiverem essa dúvida. Vamos abrir agora para a caixinha de perguntas, né, Gabriel? Vamos ver aí as perguntas do pessoal. Deixa eu ver, vamos lá. Mandem perguntas aí, rapaziada, que a gente vai responder. Ixi. Acho que o povo as perguntas aqui não estão muito... Se vocês quiserem fazer perguntas, gente, coloca na caixinha de perguntas, tá? Bota aqui na caixinha de perguntas que a gente vai responder, tá bom? Sobre essas questões, já respondi muita coisa, né? Já respondi sobre se muda a voz, se não muda, se eu tenho que operar ou não. Eu acho que tem que operar, tá? Uma hora da sua vida você vai operar, fazer a cirurgia do desvio de septo. Não quer dizer que você é urgente. Não, doutor, então eu vou morrer por causa do meu desvio de septo. Não, não vai morrer por causa do seu desvio de septo. Você pode esperar, você teve ele até agora e não morreu, não é? Né? Então, você pode esperar. Deixa eu te Pode perguntar, falar. doutora, em relação a cirurgias nas pregas vocais, quando normalmente você recomenda? Porque
Eu sei que existem tratamentos também para reverter, às vezes, um calinho vocal e etc. Mas até onde eu sei, tem momentos que não tem como mais, o tratamento clínico não resolve mais, tem que ser cirúrgico, né? Então, existe, isso é verdade, você está falando. Muitas vezes, dependendo da lesão da prega vocal, ela responde mais à fonoterapia, que é o tratamento que a fonoaudióloga faz, né, os exercícios, e algumas lesões respondem mais à cirurgia. Existem algumas situações da prega vocal que são as alterações estruturais. Essas normalmente não tem aí muita também cirurgia e às vezes a pessoa tem que fazer fono aí muitas vezes pela vida inteira. Ou tentar se ajustar de uma maneira que não tenha problemas com a voz. Algumas lesões, os nódulos, por exemplo, os famosos calos, né, calinhos da prega vocal. Normalmente eles respondem à fonoterapia, você começa o tratamento com a fonoaudióloga. Se eles são pequenininhos, então eles respondem melhor ainda. E se eles forem muito grandes, não responderem à fonoterapia, aí a gente tem a indicação cirúrgica. Os pólipos são outras lesões. Os pólipos, eles são mais responsivos à cirurgia. São lesões de borda livre, que a gente fala, que é na bordinha da prega vocal. Então tem que ser realmente um cirurgião que tenha essa destreza aí para manter a borda da prega vocal, para que não haja alterações na voz, mas tem um prognóstico excelente. Os pacientes ficam muito felizes com a remoção desses pólipos, porque eles fazem aquela voz muito grave, uma voz muito suja, muito rugosa, então isso é bastante ruim para a voz. Os cistos já são outro tipo de lesão, que também tem indicação cirúrgica. Às vezes também fazem fonoterapia, mas eles ficam vindo e voltando, e muitas vezes eles são lesões um pouco mais aderidas, que têm um prognóstico cirúrgico não tão bom quanto o dos pólipos, mas também tem indicação cirúrgica. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Deixa eu ver. Fizeram uma pergunta para você aqui, Gabriel, sobre como é que foi participar da Malhação, Toda Forma de Amar. Qual foi a experiência que você teve? Foi uma transformação na minha vida, né? Porque eu morava em São Paulo, na casa junto com a minha mãe e minha irmã, e aí surgiu a oportunidade de eu morar no Rio, né, sozinho, e trabalhar. Então foi uma transformação muito grande. Eu tive que trancar a faculdade, fazer a faculdade de artes cênicas, que agora eu voltei esse ano, me formei esse ano em artes cênicas. E foi uma doideira, foi uma mudança de rotina muito grande. Em questão à gravação, eu já estava acostumado, né, por conta de outros trabalhos que eu já tinha feito, tanto séries, filmes e Chiquititas. Mas acho que a maior mudança, assim, em tudo foi eu, de fato, ter que morar sozinho, ter que lidar com uma casa, responsabilidade de trabalho, horários. Foi uma transformação bem louca, mas eu curti muito. Que ótimo. Vamos ver agora outra pergunta. Uma pessoa perguntou como é que ele faz para soltar a voz. Só cantar, meu filho. Canta que a voz solta. Canta que a voz solta. Eu sou a favor de cantar. Quando chegar a noite... à noite, a Rose falou que à noite ela tem dificuldade maior para respirar. Então, assim, de dia ela não tem obstrução nasal, é o que eu entendi, mas à noite começa a ter obstrução nasal. Isso é comum? Sim, pode acontecer sim. A rinite alérgica, ela é assim, né? O nariz tapa e destapa. Muitas vezes que você dorme, aí fica mais assentado para um lado e o nariz tapa. Então, Rose, tem que ver aí, investigar a rinite alérgica, tratar a rinite. Provavelmente pode ser rinite, tá? Mais uma pessoa pro bonde da galera que tem eu, rinite. eu, perce... eu percebo que eu tenho dificuldade para respirar sempre, respiro pela boca. Isso aí é o que eu falei. Aí fica com a boca seca, né? Tudo isso. Tem uma irritação na garganta, na área das cordas vocais que incomoda. O que posso fazer? Então, se você tem irritação na área da garganta, a área das pregas vocais, ela não é na garganta em si, é mais embaixo, ó. Vou ensinar vocês aqui, ó. Então, aqui, esse altinho aqui, no homem o pessoal chama de gogó. Na mulher é um pouquinho mais baixa. Então, essa área aqui é mais ou menos aonde a sua já é um pouquinho embaixo desse aí. A prega vocal é mais embaixo um pouquinho. Aí, ó, aí é a prega vocal do homem, tá?
Então, mais ou menos aí é onde estão as pregas vocais. Não é bem na garganta. A garganta é um pouquinho mais alta. Então, se você está tendo essa dor de garganta e tal, tem que ver os motivos. Existem muitos motivos para dor de garganta. Tanto as amígdalas, quanto o esforço para falar, para cantar. Muitas coisas que causam essa dor de garganta. E a dor das pregas vocais é aí nessa região. Normalmente, as pregas vocais, elas não doem. Quando elas doem, é porque o negócio não está legal. Mas elas não doem assim cedo. Normalmente é mais tarde. A garganta dói primeiro. Mas quando a prega vocal tem algum problema, os primeiros sinais não são, muitas vezes, dor, mas são os sintomas da voz. A voz é logo mais sensível, é mais fácil você ter uma rouquidão, você vê uma sensação de bolo na garganta, ver que mudou a voz, é mais fidedigno para dizer que as pregas vocais não estão tão bem assim. E aquele pigarro, qual o seu conselho para se livrar sem ferir as pregas vocais? Pergunta interessante essa. Deixa eu ver quem fez essa pergunta, ver se eu consigo ver. É o Cirano. Cirano, interessante a sua pergunta. Como se livrar do pigarro sem danificar as pregas vocais? O pigarro, uma vez eu escutei assim, não sei, Cirano, se você canta, se você usa a voz profissionalmente, mas uma vez eu escutei um cantor, falou para mim assim, doutora, eu faço aquela manobra para tirar o pigarro. Aí ele fez um barulho, fez um negócio no consultório assim, que eu falei assim, não faz isso não, eu falei, não faz isso não, porque foi um barulho horrível, um negócio horrível que ele fez um negócio, saiu um negócio na boca, eu falei assim, meu Deus, gente, não tem manobra para tirar pigarro. Se você pigarreia, se você fica fazendo aquele ram-ram, isso machuca a prega vocal demais. E às vezes o seu problema nem tanto é o pigarro, é o que você faz para tirar ele, que machuca mais ainda. O pigarro nada mais é que uma secreção que brota da prega vocal quando ela não está bem. Como se fosse quando você está com rinite, não sai uma coriza no seu nariz. Quando você tem sinusite, não sai aquela secreção do nariz. Do mesmo jeito, a prega vocal também sai secreção. Ela é como se fosse uma inflamação. Ela produz um líquido. E esse líquido se dá em forma de pigarro. Pigarro pode ser por refluxo, pigarro pode ser por rinite, pigarro pode ser por esforço vocal, pigarro pode ser por irritação do cigarro, irritação da fumaça, irritação por um produto químico. Então, o pigarro tem muitos fatores. Para a gente saber qual é o motivo do pigarro, aí você tem que ser realmente examinado. Tem que ver de onde vem o pigarro, por que tem o pigarro e quais os sinais de inflamação que esse pigarro está causando. E nunca fazer remoção de pigarro, nunca pigarrear, porque isso machuca demais as pregas vocais, tá? Ah, então essa irritação eu tenho que ficar forçando para liberar. Então é isso que eu falei. Então não pode. Não pode ficar forçando para tirar essa irritação, para ficar pigarreando, tá? Uma outra aqui, vamos lá. Sinusite pode mudar a voz? Então, sinusite é parecido um pouco com a obstrução do desvio de septo. Só que tem algumas coisas diferentes, tá? Quando a pessoa está com sinusite, existe a saída de uma secreção. Existe uma secreção que é uma secreção amarelada, igual um pus. Então, a pessoa pode ter até sentir um mau cheiro que vem do nariz. A pessoa pode ter aquela saída daquele catarro amarelo, secreção esverdeada. Pode acontecer isso também. E pode ser uma coisa muito silenciosa. Às vezes o paciente não sente muito isso, mas com os sintomas da voz que mudaram, a gente consegue diagnosticar fazendo o exame de nasofibrolaringoscopia. Então, a gente olha lá o nariz e vê que tem secreção. Então, as alterações da voz, elas são tanto relacionadas com a obstrução nasal, que é o caso do desvio de septo, quanto das reações inflamatórias, como pigarro, inchaço de algumas regiões e também o mal-estar nasal incluído. Então, a voz fica um pouquinho diferente, mas sim, pode, quando a pessoa está com a sinusite, pode mudar um pouco a voz sim. Se você canta, você vai sentir, você sente que a sua voz mudou.
Sua voz está suja, tem alguma coisa presa, você sente que não está bem, você não alcança algumas notas, você perde os agudos. Isso é muito comum quando tem uma sinusite. Tem muitas perguntas aqui para o Gabriel, gente, mas assim, se eu for botar todas para o Gabriel aí, deixa eu ver aqui. Agora perguntaram aqui se o Gabriel conhece alguém das Chiquititas. Conhece todo mundo, gente, eu vou responder. Conhece, Gabriel? Não. Claramente, trabalhei com eles por 2 anos. Se eu não conhecesse, acho que seria um pouco estranho. Conhece todo mundo, gente. Poxa, ele conhece todo mundo. Vamos ver. Defina seus fãs com uma palavra. Perguntaram aqui, Gabriel. Hum, eu não gosto muito dessa parada de ter que definir sentimentos com uma palavra. Não tem como, gente. Não tem como. É tipo aquela pergunta muito injusta para os pais: qual filho você prefere? Não dá para responder o que você sente por fã, não dá para dizer qual personagem você mais gosta. É uma criação diferente, a relação com cada um é diferente. É, não tem como, de fato, não tem como. Gabriel, vou fazer a pergunta para você então, já que as meninas fizeram as perguntas assim, não tá muito assim sem nexo. E com essa questão da pandemia, você está terminando a faculdade, né? Você falou, está aproveitando para isso, né? Porque ator tem essa coisa, né? De para a faculdade porque não dá para fazer, porque está gravando. Você tem algum projeto, algum plano? Tem alguma coisa aí que você está em vista? Não. Olha, as produções no Brasil paralisaram de uma forma geral, né? Principalmente para as emissoras está muito complicado, mas as coisas estão retornando aos poucos. O streaming está vindo muito grande no Brasil. Tem coisas que podem ser que surjam. É que a pandemia, ora estamos na fase amarela, ora estamos na fase laranja, vermelha. Então tá uma coisa muito, muito instável. Vamos deixar o tempo passar, vamos deixar o tempo dizer, e quem sabe não surge alguma coisa aí, não apareça alguma coisa com, com os tempos normalizando. Mas tem bastante coisa vindo por aí, acredito eu. Eu tenho visto assim nas emissoras que algumas emissoras, a Record, por exemplo, você vê que o pessoal está gravando, fazendo novela e tal. A Globo acho que está um pouco diferente, assim, eu vejo que está um pouco mais devagar em algumas coisas, com muita preocupação. Então aí está uma situação assim, porque também o que você movimenta, né, com essa pandemia, hoje em dia os atores ficam de máscara o tempo inteiro, tem um monte de proteção, tem isso, gera um dispêndio muito grande com essa questão da pandemia, tá testando todo mundo, tá bem difícil para os atores, para os cantores, para os artistas. Eu fico imaginando assim a situação de você ver a classe artística, né, nesse momento que ficou, né, não tem como. São Paulo, como você falou, né, Gabriel, tá tudo fechado. Aqui no Rio não tá assim. Aqui no Rio a gente tá vida normal, mas é muito difícil, né? Muito difícil a situação. E tem alguma previsão de aí abrir? Olha, a arte foi a primeira a parar e vai ser a última a retornar, né? Porque na É. lista da essencialidade perante a Constituição é a que menos é essencial. Mas, de fato, previsibilidade a gente não consegue dizer, depende muito do governo, mas principalmente TV, a Globo, né, que está num processo político muito delicado, tanto com o governo quanto com a imprensa. Então, acho que ela está tentando se munir o máximo possível para não entrar em conflito com ninguém, nem consigo mesma. A Record está gravando ainda, né, mas também com todos os cuidados possíveis. A SBT também não está gravando, porque lida com criança e criança só pode trabalhar se estiver estudando e as É. escolas não estão funcionando. Então, o cenário televisivo brasileiro está passando por um momento muito delicado mesmo. Por isso que o streaming está vindo com muita força agora, né? Porque vem de produções. Em primeiro lugar, o dólar está caríssimo.
Consegue me ouvir? Uhum. Voltei. Tinha dado uma queda aqui na internet. Melhorou? Pronto, acho que agora voltou, né? Voltou? Melhorou. Tá ótimo. Então Então é vamos lá, isso. Gabriel. Acho que agora tem uma pergunta aqui para você. Vamos lá. Tem uma pergunta bem bacana aqui que eu achei aqui. Ó, ele perguntou aqui se você já teve algum episódio de rouquidão aí enquanto estava gravando, se você já teve que parar alguma coisa porque você teve uma rouquidão, e o que você fez? A sua voz falhou e você teve que cancelar alguma coisa? Aconteceu já isso? Olha, nunca tive que cancelar nenhum compromisso profissional por causa de falha de rouquidão. Já tive que gravar rouco, sim. Mas aí a gente usa os artifícios vocais que a gente conhece, né? Aquece bem a voz, bebe bastante água, come alimentos que tiram secreção das pregas vocais, né? Até porque eu sempre tento tomar um cuidado muito grande enquanto estou gravando, né? Principalmente em televisão, que é uma máquina, não dá para parar. Um dia antes eu evito ao máximo sair, ingerir bebida alcoólica, comer fritura. Então, é um cuidado profissional que a gente tem que ter. Em teatro, como eu falei, teve uma época que eu não conseguia ter um domínio vocal tão bom. Então, eu saía das sessões, às vezes, de teatro rouco. Mas aí eu também tinha esses cuidados pós-sessão. Entendi. Então, aconteceu com você, né, Gabriel? Essa situação de... o artista tem que estar sempre se preocupando, né? Sim. Sempre se preocupando. Gente, eu vou terminar a live agora, já chegou o nosso tempinho aqui. Estão aqui interfonando aqui compulsivamente. Gente, olha só, obrigada aí para quem assistiu. Vou deixar esse vídeo lá no YouTube, no meu canal Medicina da Voz. Você que não segue, siga. Eu digo várias coisas, falo de refluxo, falo de pigarro, falo de tudo aí que afeta a voz, que pode te causar problema. Você que é profissional da voz, quem quer aí cuidar, então vão lá no YouTube, se inscreve no canal e aí no meu Instagram, tá, gente? Gabriel, queria te agradecer. Muito obrigada aí por ter